Fies, Marcelo Paes chegou com tudo no Corinthians, tá assustando todo mundo, inclusive a imprensa, tá? O que o Marcelo Paes tá fazendo no Corinthians? Também tem um comentário do Rizek sobre essa contratação do Corinthians, que foi o Marcelo Paes, e o que ele vai fazer no Corinthians, que a gente tá vendo na prática, né? A gente achava que ia acontecer isso, e tá acontecendo realmente uma limpa, uma faxina, uma organização, uma reorganização, na verdade, uma organização do Corinthians, tá? Que vai incomodar muita gente, já tá incomodando. Bora ver aqui primeiro as palavras, né, os principais trechos aqui dessa entrevista coletiva de apresentação do Marcelo Paes, tá bom? Se você não assistiu a coletiva completa, não assistiu, enfim, não assistiu nada, vou te mostrar aqui os principais trechos e alguns comentários ali dessa entrevista, beleza? Sempre muito objetivo, muito rápido, já se inscreve no canal, tamo junto e bora lá pro vídeo. Vou começar aqui, ó. E o que é que eu vejo? A marca é ele confirmou aqui a contratação do Gabriel Paulista, beleza? muito forte. O que eu vejo de oferta de atletas de grandes nomes que querem vir para cá, que fazem o esforço para vir para cá. E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, né, que hoje já fez exame médico e muito em breve, seguindo todo o trâmite do clube, né, superando os exames médicos, vai ser anunciado. Deve estar domingo lá na Arena, ele que é corintiano, né? Então tem mais um motivo para estar domingo lá conosco. Um atleta que fez todo o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá, que veio como agente livre. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento. Porque a marca é muito forte, é o ano de Libertadores, é o ano de Copa do Mundo, em que os jogadores querem estar no Corinthians para ter uma projeção também para suas seleções, não só brasileiras, mas tem jogadores de outros países. Então, com criatividade, com qualidade, sem fazer loucura financeira. Dentro do orçamento que foi dado e dentro do que a reestruturação financeira do clube permite. E o que é que eu vejo? Cara, isso aqui são músicas para os nossos ouvidos. Vejo, a marca é muito forte. O que eu vejo de oferta... Aqui ele tá repetindo. Meus amigos, quem já ouviu esse cara falar sobre futebol, sobre planejamento de futebol e sobre futebol em si, tecnicamente, mesmo falando sobre treinadores, sabe a capacidade que esse cara tem. Agora sim, é aquele medinho da gente de tipo, será que vão deixar o cara realmente trabalhar do jeito que ele tem que trabalhar? Porque se deixar, velho, o Corinthians vai voar, meu irmão. Talvez não seja agora, vai voar agora, mas que comece, né? E ele falou sobre o Maicon também. Cara, deixou na cara aí que, meu irmão, o Maicon ama o Corinthians, mas ele, com 1 milhãozinho na conta por mês ali, ele ama mais, né? Vamos lá. Bem, o Maicon, jogador que tem uma história do clube, né, que foi capitão da última conquista, formado na base do Corinthians, e não foi possível a permanência dele porque extrapolou os limites financeiros de uma negociação. Esse é o ponto, né? Não estava tudo acertado até eu chegar. Se tivesse tudo acertado, já estava acertado, já teria sido renovado, né? Eu cheguei, eu fui anunciado no dia 27 de dezembro. E comecei a tratar da situação do Maicon, acho que 28 ou 29, não lembro. Já estava no finalzinho do contrato dele. E a situação não fluiu. Infelizmente não fluiu porque a gente tem a responsabilidade financeira e seguimos a responsabilidade financeira. O que talvez não seja o ideal é que a gente estava tratando de uma renovação e houve oferta para outros clubes. Então foi oferta de outros clubes, foi oferta para outros clubes. Então isso causa uma situação que não seria ideal. Mas é um grande atleta, veio aqui, abraçou a gente, desejo sucesso para ele, no Atlético Mineiro, ele deixa um legado muito interessante. Tentei que ele ficasse sim, conversei com ele pessoalmente, liguei, tudo que se pode fazer, mas temos um limite, temos que respeitar o limite, o Corinthians está acima de todos, né, e eu tenho certeza que ele sai com as portas abertas, com um legado muito interessante, e fez uma escolha que a gente tem que respeitar. E torcer para que ele seja feliz no Atlético Mineiro, menos contra a gente. Cara, sensacional. Cada trecho desse aqui é uma aula do que todo mundo queria ouvir. Todo corintiano queria ouvir. Isso aqui é espetacular, cara. Tá? Esse cara aqui, tranquilamente, se você entregasse o clube na mão dele, cara, ele ia melhorar demais o Corinthians. Entrega na mão dele, deixa ele tocar. Só que a gente sabe que não é muito assim, né? As coisas não funcionam assim, né? Enfim, fala sobre o Roberto, bora ver, ó. O Roberto vai sair? Boa sorte, bem-vindo. Você falou que vai ter vendas, né? Prevê no orçamento vendas. E indo para o CT, saiu a notícia que o Corinthians recebeu uma proposta da Laje pelo Yuri Roberto de algum valor. E pode se tornar a proposta maior da história, venda da história do Corinthians, como você falou. Tem possibilidade do Yuri sair nessa janela?
só no meio do ano, como que você vê? Já que ele fez 2 gols em finais, enfim, você acha que o esportivo, o lado esportivo dele foi entregue e tá na hora dele sair? Como que você vê essa proposta e se realmente chegou? Obrigado. Grande jogador, um atacante com qualidades raras, né, porque ele tem velocidade, ele tem infiltração, ele tem gol, ele tem assistência, ele se entrega o tempo inteiro, ele não se abate quando erra, todo mundo erra, então ele tem personalidade para jogar no Corinthians, grande jogador, que tem sim já uma história de entrega esportiva. Houve a proposta sim, mas ainda não é a proposta que atende o Corinthians, por isso espero um valor maior, né? A proposta está com o presidente Osmar e eu tive acesso, não vou aqui revelar valores porque isso é prerrogativo do presidente, mas sim houve a proposta e não atende ainda a necessidade do Corinthians, pela grandeza do jogador e pela importância que ele tem no nosso elenco. Outra aula. Tipo assim, não vai sair pelo valor que a gente não quer, que o clube merece, que o jogador merece. É isso. Vocês têm dúvida que se fosse na gestão do Duílio, do André Sanches, já teria sido vendido há muito tempo, por qualquer valor? Aí cabe a interpretação de saber por que eles vendiam por qualquer valor, né? Cabe essa interpretação aí. Eu acho difícil, eu não consigo acreditar que é só incompetência. O Memphis é um grande atleta, Sobre a renovação do Memphis, né? Um craque de bola, um jogador que tem um dom de jogar futebol, muito importante para o Corinthians nesse ano de 2025, na participação com os títulos, com gols, com jogadas decisivas. Não iniciamos ainda a tratativa de renovação, porque estamos focando nesse momento na formação do elenco. É um trabalho, né, grande de formar elenco, de achar as oportunidades criativas, né, de situação também de possíveis saídas de jogadores, inovações. É um trabalho grande que a gente está deixando esse ponto um pouquinho mais para frente, né, conforme o planejamento. E dentro do planejamento financeiro, a gente tem a despesa de todos os jogadores, de todo o elenco, toda a comissão técnica, e a decisão de uma possível continuidade vai também passar por isso. Vai também passar por isso dentro da realidade do clube e do tamanho que ele tem, que é um grande jogador, um jogador que vai estar na Copa do Mundo, morte dentro da seleção holandesa de todos os tempos, e logicamente é um jogador que tem um peso, né, grande pelo que ele vale de verdade, pelo que ele produz e pelo que ele tem de imagem também que agrega ao clube. No momento oportuno a gente vai conversar, né, e ver esses caminhos. O que eu espero é que ele esteja o máximo em campo, o máximo ajudando, o máximo de minutos possível, para que ele possa dar ainda mais alegria para você no corintiano. O Memphis é um grande aluno. Nessa que a gente conversou um pouquinho, até porque é uma situação mais complicada e não está podendo fazer essa renovação agora, até porque não tem necessidade agora, né? Mas é óbvio que os caras vão trabalhar nisso aí. Eu acho que a gente pode até se surpreender caso, sei lá, se o Memphis não se surpreender, né? Caso o Memphis não renove, pela postura que o Corinthians está tendo agora. Mas enfim, vamos ver aqui ele falando sobre a SAF. Muito boa, tanto é que muitos times entraram. A gente fala dos mais famosos, mas tem mais de 100 SAFs no Brasil. Mais de 100. Em cidades menores. Santa Catarina tem muito, Espírito Santo tem muito, Paraná tem muito. Então, no Brasil inteiro tem SAF. Então, é um modelo interessante e dá alternativa. O clube pode ser associativo e o clube pode ser empresa. Não vou cravar que um é melhor do que o outro, porque existem várias formas de ter sucesso fazendo a mesma coisa. Existem várias formas de fazer uma entrevista coletiva, existem várias formas de perguntar, existem várias formas de fazer um podcast, existem várias formas de dirigir um time de futebol. Você pode ganhar com um time mais propositivo, mais reativo. Então, existem várias formas de fazer gestão no futebol. Nós temos casos de clubes associativos que são os que temos sucesso. Na Espanha, por exemplo, Flamengo é um grande exemplo de sucesso, é um clube associativo. E temos casos de clubes, empresas ao redor do mundo que faliram, quebraram e teve que ser vendido. Então, pode ser bom como SAF, pode ser bom como associativo. O que vai valer é a cabeça das pessoas e o comando das pessoas que estão ali. O que é talvez uma vantagem da SAF? A SAF consegue projetar mais a longo prazo. Então, o dono da SAF, vamos lá, dando exemplo aqui, claro, o Cruzeiro, que hoje é uma SAF, que tem o Pedrinho como dono, ele consegue visualizar 5 anos à frente, 10 anos à frente, porque ele é o dono e deve estar ali. E às vezes no clube associativo, os tiros são mais curtos, né? As decisões são mais curtas, estão impactadas com a eleição que vai vir, estão impactadas com o mandato. E não é uma. Às vezes as decisões, muitas vezes, são impactadas por isso. Então tem essa vantagem também. A desvantagem é, se você tem
um dono que não é bom, vai ser muito pior. Porque a pessoa, de repente, não tem o amor ao clube que os dirigentes tradicionais têm, né? Vai largar em qualquer situação, vai vender, porque é dele, ele pode vender para quem quiser, vai vender para alguém que, de repente, não tem o amor pelo clube. Então, tudo isso tem que ser muito amarrado. Estou falando isso conceitualmente, tá? Não estou falando de Corinthians, até porque essa área não é nem minha dentro do clube. Estou falando conceitualmente. Tudo isso tem que ser muito amarrado no acordo de investimentos. Quando você vai fazer a venda, o acordo de investimentos tem que deixar muito determinado tudo que protege o clube que vai se tornar uma SAF. Então, outra aula aí de graça do... Inclusive aqui, eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, pô, falando do Flamengo, na coletiva do Corinthians. Com certeza vai ter gente falando, não sei se aqui nos comentários ou aqui em algum lugar. No chat lá na coletiva deve ter falado, reclamado. Mas isso é infantilidade, cara. Porque se tem algum exemplo pra dar, ele vai dar, vai falar que se é o Flamengo, se é o Palmeiras. Se deu certo, ele vai falar o que deu certo. Vai falar o que do que deu errado. Vai ficar falando, o clube rubro-negro do Rio de Janeiro. Coisa de criança. O Marcelo Paz, eu acho que assim... o Fortaleza caiu. Ótimo. Caiu. Mas eu acho que ele fez um trabalho extraordinário no clube. É impecável. Ele começa a trabalhar no Fortaleza, o Fortaleza estava na Série C. É inegável o crescimento do Fortaleza. É óbvio que vai ser agora uma oportunidade diferente. Ele vai trabalhar num clube que não é o dele, que não é onde ele tá a vida toda, vai para uma outra cidade. E é um campo minado o tempo uma inteiro, outra cobrança, uma outra realidade, um clube que passa por uma série de problemas de natureza que ele não lidou no Fortaleza, que é a política corintiana. Agora, que eu acho que é uma boa aposta, eu acho. E coragem dele, que ele podia ficar acomodado lá no Fortaleza, aí ia fazer uma boa campanha na Série B, certamente, provavelmente vai subir. E assim, e o Corinthians contrata seriedade, porque você pode até questionar, o trabalho dele não foi bom esse ano, obviamente, mas ele tem um carimbo de seriedade pelos anos que ele passou no Fortaleza. Foi presidente, era CEO. Coisa que o Corinthians precisa, né? Desse carimbo de seriedade. O Corinthians tem que vender jogadores para manter o equilíbrio financeiro. Marcelo Paes falou sobre a possibilidade de saída de jogadores do clube e citou que a venda de atletas é fundamental para as contas do clube. Beleza? Ó, por que ele falou aqui? É manter grande parte do elenco. Agora, para o equilíbrio financeiro também tem que ter venda. Isso é algo que qualquer clube de futebol no Brasil, ele tem que ter venda para equilibrar o orçamento. E o Corinthians, que passa por uma reestruturação, vai ter que fazer venda. O que a gente tem que fazer é a melhor venda possível e já tendo a reposição, né, para não ter a perca técnica. Essas propostas maiores, elas chegam para o presidente, ele trata comigo, a gente divide, é uma decisão de clube. Logicamente, para ter resultado esportivo, para ter conquista, vamos manter o máximo do elenco, vamos qualificar esse elenco e, naturalmente, vendas vão ocorrer, né? Isso está previsto no orçamento. Se não vender jogador, não cumpre orçamento. Não tem como, isso é impossível, está previsto lá. É fazer a melhor venda possível, são grandes ativos, e como você bem falou, Corinthians numa crescente, uma marca extremamente forte a nível mundial, jogadores jovens, talentosos que temos aqui, que o mundo inteiro quer, então é fazer a melhor venda possível. Eu acredito que esse ano deva ter a maior venda da história do clube. Vamos esperar ao longo do ano. Vocês linkaram aqui a fala dele a esse começo aqui, em que ele fala sobre o Yuri Alberto? Maior venda da história do clube e tal. Não se espantem se o Yuri Alberto for vendido, pessoal. Não se espantem. Não fiquem com esperança de que vai contratar jogador adoidado e não vai chegar e não vai sair ninguém. Isso aqui é que eu peço e imploro todo dia, cara. Tipo assim, meu irmão, fala a verdade. Manda a real pra torcida. Não engana não que tá tudo certo, velho. Entendeu? Tem que vender. E vai vender e pronto, acabou. Se não vender, tá errado. Vocês entendem isso aí? A diferença desse cara falando, por exemplo, pro Augusto Melo falando, véio. Pro Andrés Sanches falando, pro Duílio falando. Duílio que se tremia todo na coletiva. Nervoso, né? Talvez algum efeito colateral de alguma coisa. Então, meu irmão, isso aqui a torcida tem que comemorar. Vamos supor, pessoal, que o Memphis não renove com o Corinthians. Não sei se contratei até o meio do ano, até o final desse ano, acho que até o meio, né? Enfim. Que o Yuri Alberto que não fique no Corinthians. A gente pode encarar no primeiro momento como, muito ruim isso. Mas imagina isso internamente. Imagina isso sendo feito de uma forma planejada,
planejada, ou seja, consciente, não foi feito de qualquer maneira. Com o clube pagando dívidas, mostrando que agora tem uma nova gestão de futebol, com um cara mais sério, que tem credibilidade, que é o Marcelo Paes. Esse presidente do Corinthians que fala muito pouco, mas quando fala geralmente é para falar coisas ou para anunciar boas coisas. Né? Não fica falando um monte de besteira por aí e nem se achando o poderoso chefão, como os outros ex-presidentes do Corinthians. Então, meu irmão, isso aqui tudo é muito bom. Caso saiam esses jogadores, a gente vai ter uma perda técnica, mas provavelmente isso é só uma questão de tempo para o Corinthians se reerguer de novo e montar um time mais competitivo. O que eu gostaria que fosse exposto para a torcida do Corinthians o planejamento esportivo para esse ano. Tipo assim, quais são os objetivos do Corinthians e metas do Corinthians para essa temporada? Quais são? Para a torcida colocar as suas expectativas no lugar certo e não ficar achando que o time vai brigar para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, e se não ganhar, uma tragédia. Para não ter essa loucura. Quando for eliminado em alguma competição, se é aquela coisa, meu Deus do céu. Não. Beleza? Chegar um jogador, por que chegou? Qual é o planejamento esportivo? Que é o que a torcida quer saber, né? A maioria da torcida quer saber. Enfim, pessoal, comenta a opinião de vocês. Gostei bastante da chegada desse cara aí, do Marcelo Paes. Espero que dê muito certo. Enfim, comenta a sua opinião. Tamo junto. É nóis e vai Corinthians.